Pessoal, vamos resolver o exercício 7, então, da lista, certo? Deixa eu colocar aqui a caneta. Bom, primeiro vamos fazer o seguinte, determinar a direção da corrente aqui, ó. Se a gente fizer a regra da mão direita, os dedos entrando aqui, né? Saindo aqui, o polegar para cima, o fluxo é para cima, né, pessoal? Então, é claro que aqui o que vai acontecer é que o fluxo se divide. Esse aqui, na verdade, é um circuito série paralelo, né? O fluxo se divide. Vou fazer só duas linhas de fluxo, mas eu posso fazer 10, 20, quantas eu quiser, né? Fazendo só duas aqui vai ficar mais simples, né? A gente perceber que o fluxo ele sai aqui dessa bobina, desse braço central, se divide em duas partes igualmente, né? Bom, o que é que eu vou fazer aqui? Anote, como ele está dizendo que o μ do ferro é muito superior ao do ar, ou seja, o H do ferro é infinito, né? Então a gente não... H do ferro é igual a zero, desculpe, né? μ do ferro é infinito. Então a gente não precisa se preocupar com o comprimento do ferro, mas nós temos que fazer os caminhos, as leis de Ampère, né? Então vamos ver quantas leis de Ampère existem nesse caso e depois, se precisar, vamos fazer conservação de fluxo. Note que nesse caso aqui, como é bobina, eu tenho três entreferros, então vai ter o H1, o H2 e o H3, os Hs ou entreferros, que são os Hs mais importantes, né? No ferro ele normalmente é muito baixo, aqui a gente está considerando igual a zero. Ou seja, tem três incógnitas aqui, H1, H2 e H3. Portanto, eu preciso de três equações. Certo? Como que eu vou obter essas equações? Vamos lá. Bom, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou fazer uma lei de Ampère na mesma direção do campo magnético. Aqui, ó, vocês observem que o campo magnético, né, o H e o B também, né, ele vem nessa direção. Tudo bem que aqui é o H do ferro, né, ele é zero, tende a zero, né. Mas vem para cá. Então aqui, ó, eu tenho um campo aqui para baixo, vai passar no entreferro para baixo, né, um H1 para baixo. Aqui eu tenho um H3 para baixo também. E aqui, ó, eu tenho um H2, né? Na verdade, dentro do entreferro. Estou fazendo um pouco maior aqui para a gente ficar para cima, né? Ao longo de toda essa seção aqui desse entreferro 2, eu tenho um H2 e um B2, constante, né? E aqui ao longo de toda a região do entreferro 1, um H1 constante e aqui um H3. Então, a primeira coisa que é importante fazer, se for possível, né? Por causa do desenho aqui, mas tem que fazer na verdade sempre, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um zoom aqui, que vai ficar melhor, quer ver? Vou trocar a caneta aqui, vou colocar vermelho. Né? A gente viu então a direção dos campos, então é importante a gente marcar essa direção dos campos primeiro, certo? Então, por exemplo, aqui eu sei que tem um H3 para baixo. H3. Certo? Para baixo aqui, né? Aqui vai ter um H2 para cima. Eu vou desenhar dois H2 aqui, nesse entreferro, porque eu vou fazer dois caminhos de circulação aqui. Então eu vou colocar, mas é o mesmo H2, claro, ao longo de todo esse entreferro ele é constante, o H2 e o B2 também, né? E aqui eu tenho o H1. Beleza. Então, eu obtei o sentido da corrente, como ele não deu aqui, eu fiz a corrente entrando aqui e saindo aqui, né? Então o fluxo ele vai para cima, se divide, uma parte vem para cá, a outra para lá. Eu marquei já a direção pré-definida dos Hs, que eu sei, isso é importante, e agora eu vou fazer os caminhos da lei de Ampère. Então, eu vou fazer um caminho para cá,
quebrou tudo aqui, calma. Vou fazer um caminho aqui. Agora um outro aqui. Note, eu vou fazer dois caminhos, que é o que sempre aconselho o pessoal a fazer, né? Já da outra videoaula, pessoal. Você tem que assistir todas as videoaulas, senão você não ficar capenga na hora de resolver pegar um circuito diferente, não vão saber fazer. Certo? Então aqui, ó, eu tracei os dois caminhos, tá? Eu posso chamar esse caminho aqui de L1 e esse caminho aqui de L2. Né? Bom, como é que eu vou colocar o meu DL? O meu DL, a direção de circulação, que é importante, né? Vou colocar na mesma direção do H. Note que nesse caso aqui, ó, eu vou colocar um DL para lá, porque eu sei que o H é para lá. Né? Note, se é polegar aqui, os dedos dão a direção do campo magnético, rotacional de H é igual a J. Polegar entrando, né? Polegar saindo aqui, os dedos dão a direção do campo magnético, regra da mão direita. Rotacional de H é igual a J também. Claro, como aqui a corrente entra, no plano cartesiano, se eu considerar Z positivo para cima, essa aqui seria uma corrente negativa, então, entrando, né? E essa aqui é uma positiva. No entanto, o que é importante não é isso. O que é importante é que o sentido da corrente esteja coerente com a circulação. Note que aqui a corrente entrando, polegar entra aqui, os dedos dão o sentido da circulação nesse sentido. Então, meu H, a minha circulação vai ser positiva e coerente com a corrente. Aqui a corrente está saindo, né? No plano cartesiano aqui seria uma corrente positiva. Mas as duas vão ser positivas em relação às suas circulações, porque se a corrente sai aqui, o campo está nessa direção. Né? Ou seja, é importante isso, né? Fazer o caminho da lei de Ampère, linhas de fluxo, né? Foi o que a gente fez aqui, linhas de fluxo, certo? Claro, aqui é a linha de fluxo mais, né, tentando ser um pouco mais realista, vamos dizer assim, né? E a nossa lei de Ampère ali é bem quadradona, né? Mas tudo bem, porque o H no ferro a gente considera igual a zero, né? Note que eu fiz um DL para um lado, outro para o outro, estão vendo, pessoal? Para ser coerente com a corrente polegar entrando aqui, o campo circula assim. Então eu faço o DL na mesma direção. Se não, a integral de HDL vai dar, se eu fizesse DL na outra direção, o produto escalar ia dar negativo. Né? E aqui no caminho 1, também, ó, fiz o DL para lá, porque eu sei que o campo está nessa direção, ó, circulando nessa direção. Né? Tem mais alguma lei de Ampère para passar aqui? Teria até se eu quisesse. Uma lei de Ampère passando por fora aqui, ó. Só que nenhuma linha de fluxo passa por fora. É possível fazer uma lei de Ampère passando por fora. Certo? Daria. Só que ela seria uma combinação linear do L1 e do L2. Né? Portanto, não ia me adicionar uma equação nova. Uma equação diferente. Ia ser uma combinação linear que não ia levar à solução. Então não adianta nada eu fazer um outro caminho aqui por fora. Esse caminho por fora teria uma corrente, aí sim, ó, a corrente entrando e corrente saindo, as duas se anulariam, esse caminho por fora teria corrente zero. Tá? Eu poderia fazê-lo sim, com cuidado. Mas eu recomendo sempre a não fazer esse tipo de caminho para vocês não se atrapalharem. Fazerem sempre caminhos para a lei de Ampère, que são também linhas de fluxo. Um macete para vocês não se atrapalharem, tá? Bom, então não adianta eu fazer esse outro caminho, porque eu já fiz duas leis de Ampère e elas passaram por todos os entreferros. Né? Então, não tem mais lei de Ampère para fazer. O que eu posso fazer agora é a conservação de fluxo. Vou fazer a conservação de fluxo aonde? Vou fazer em verde aqui. Vamos fazer a conservação de fluxo num volume, né? Mas como eu já tinha falado na outra videoaula, pessoal, fazendo um volume pode ser justamente a peça móvel. Né? Se não tiver ferro, ou se eu... Não é que se não tiver ferro, se eu considerar que o H do ferro é igual a zero, eu não preciso fazer nenhum volume para ver o fluxo que entra e o fluxo que sai, cortando o ferro. Certo?
É o caso aqui, o H do ferro é igual a zero. Então o meu volume tem que passar na região que tem os entreferros, porque é nos entreferros que eu quero saber o H. H1, H2 e H3 estão nos entreferros. Eu poderia imaginar um volume aqui que envolvesse essa peça móvel, né? Ver qual o fluxo que entra nele e qual o fluxo que sai. Ou usar a própria peça móvel para fazer a conservação de fluxo. Então agora eu tenho 1, 2, 3 equações, né? Como assim essa conservação de fluxo aqui? É simples, né, pessoal? O fluxo que entra, que seria o fluxo no entreferro 2, está entrando aqui, ó, né? Nessa área aqui, né? Nessa seção transversal aqui, o fluxo que entra aqui é igual ao fluxo que sai, que é o fluxo 3 aqui, ó, que está saindo aqui, mais o fluxo 1. Note que o fluxo ele vem da bobina, entra no entreferro 2, se divide, uma parte vai para o 3 e a outra para o 1. Né? Certo? Então vamos agora escrever as equações. Tá? Vamos escrever as equações. Então, que seria o item A, na verdade, né? Olha só, integral de HDL no caminho L1, né? Vou fazer mais uma vez aqui, mas a gente já fez isso muitas vezes, né, pessoal? Vou diminuir um pouco aqui no zoom. HDL no caminho L1 igual a corrente que tem dentro. Qual é a corrente que tem dentro aqui? N vezes I. Por que a corrente aqui é positiva? Porque esse caminho L1 ele está com a circulação para lá, ó, que é a direção do campo, estão vendo? Então essa circulação vai dar positiva. E se eu fizer a regra da mão direita, o polegar saindo faz um fluxo para lá, né? Então, por exemplo, se a corrente estivesse entrando aqui, ela faria um campo na direção contrária, né? Então a circulação, a integral de HDL é da negativa, porque o DL está no sentido e o H no outro. E como eu estou fazendo a circulação no sentido e a corrente está no outro, a corrente também seria negativa, o que é dar na mesma coisa, porque fica dos dois lados com sinal negativo da integral de Ampère. Então é claro que é melhor eu colocar o campo, né, pessoal, na mesma direção da corrente, colocar o campo na mesma direção da corrente, coerente com o sentido, claro, o DL na mesma direção do H, coerente com o sentido da corrente. Aí fica tudo positivo. Então no caminho L1, também no caminho L2, tudo positivo, porque a corrente entrando ela faz um campo nessa direção, está coerente com a circulação, certo? Bom, essa integral aqui vai ficar o quê? No caminho L1. Vai ficar a integral de H no ferro dl, que é zero, H1 escalar dl, que é positivo, que é na mesma direção, né? Então vai ficar simplesmente H1. H1 ele está chamando o entreferro todos eles de LE, então vai ficar H1LE. Né? Continuando aqui a circulação, mais H2LE, que o H2 aqui não é zero, né? Mais H2LE igual a NI. Equação 1, certo? A equação 2. H2 LE, né? Integral de H2 DL, aqui o H2 constante, vai para fora, fica H2, está na mesma direção do DL, por isso que eu botei o DL na direção do H, tá vendo? Ó? Um para um lado, um para o outro aqui, coerente com o H, né? H2DL vai dar positivo, produto escalar, vai dar um produto simples, H2 vezes essa distânciazinha aqui, que é LE, né? Então essa distância aqui no entreferro, para todos os entreferros, essa distância aqui é LE. Então, H2 LE, né? H no ferro é zero, continuando a circulação. Aqui o H é para baixo. Ficou meio estranho aqui, né, pessoal? Mas é para baixo. Vamos dar um zoom aqui.
dar uma melhorada ali, porque eu desenhei em cima. O H2 é para cima, o H1 para baixo e o H3 é para baixo também, porque eu desenhei em cima aqui, mas o H3 é para baixo, né? Então, olha só, H2Le, H no ferro, 0, então a integral aqui dá 0, mais H3L3. Note que o H3 está na mesma direção do DL, né? Então dá positivo também. Mais H3, que é na verdade o LE. O LE é igual para todos os três entreferros, né? L do entreferro, ou simplesmente E, né? Igual a corrente que está aqui dentro. Qual é a corrente que está aqui dentro? N vezes I. A mesma que tem aqui, ó. Né? Note que as duas deram positivo aqui, eu não tive que colocar a corrente negativa porque eu fiz a circulação coerente com o sentido da corrente. Esse é o cuidado que tem que ter nesse problema, por isso que eu passei ele para vocês. Na verdade, esse probleminha aqui é uma fechadura magnética, pessoal. Né? É uma fechadura magnética, só que, claro, aqui eu coloquei uma profundidade curta. Normalmente a fechadura magnética tem uma profundidade bem longa. Certo? Bom, agora eu tenho H1, H2 e H3. Falta uma equação. Qual é a equação? Conservação de fluxo. Na peça móvel, que é sempre um macete a gente usar a conservação de fluxo na peça móvel. Seria igual nessa peça que tem a bobina, se eu fosse fazer a conservação de fluxo, porque o fluxo que sai de uma peça entra na outra, né? Mas então, os fluxos que entram, ou a somatória dos fluxos que entram, é igual à somatória dos fluxos que saem. Quais são os fluxos que entram na peça móvel aqui? Está entrando o fluxo 2 aqui, ó, né? Então, o fluxo 2 entra, só ele, e o fluxo que sai, sai o fluxo 3 e sai o fluxo 1, né? Fluxo 1 mais o fluxo 3. Note, não tem nada a ver querer somar H1 com H2 e H3 aqui, né? Aqui o que a gente pode somar quando faz conservação de fluxo são os fluxos, né, pessoal? E para isso é melhor até olhar, apesar de os desenhos ficarem bem parecidos, né? É melhor a gente olhar para essa figura aqui, né? Então aqui eu tenho um fluxo que entra. Vou fazer em verde aqui. O fluxo que entra aqui, ó, nessa peça, né? Tem um fluxo entrando aqui, que é o fluxo 2, e aqui tem um fluxo saindo, né? O fluxo 1, e aqui também um fluxo saindo. Apesar de o fluxo não ser um vetor, é um escalar, mas ele pode ser positivo ou negativo e tem um sentido aqui de circulação, como se fosse a corrente elétrica, que é um escalar também, né, pessoal? Não é um vetor, né? Mas enfim, a gente diz o fluxo entra aqui, o fluxo sai lá. Esse fluxo é positivo. E se eu colocar um ds aqui nessa peça móvel, vai estar na mesma direção do B. Então, BDS aqui vai dar positivo, o fluxo. Aqui também dá um fluxo positivo. E aqui o fluxo estaria entrando, então a integral de BDS aqui com o ds saindo da peça móvel, essa parte de cima, daí é negativo. Então, a somatória dos fluxos nessa peça daria 0. Né? Ou fluxo que entra, que é o fluxo 2, igual ao fluxo que sai, fluxo 1 mais fluxo 3. Né? Foi o que a gente escreveu aqui. Certo? Então agora sim, ó, eu tenho 3 equações, mas agora eu vou ter que expandir. Agora depois que eu escrevo em termos de fluxo, agora sim eu vou expandir, escrever o que é cada fluxo para chegar em H's aqui, né? Deixar em função de H, H1, H2, H3, certo? Então, eu vou agora colocar a caneta preta aqui. Tá? Então aqui eu tenho assim, ó, o que é o fluxo 2? Né? Esse fluxo aqui, né? Qual a área que ele passa aqui, pessoal? É 4 vezes 4, certo? Eu posso dizer assim, ó, que a área 2
do entreferro 2 é 4 vezes 4, que dá 16 centímetros quadrados, que a profundidade é 4, né? Então, a área do entreferro 2, que vai daqui até aqui, ó, né? Aqui eu estou olhando no ferro, seria bem no meio do entreferro, né? O entreferro 1 e o entreferro 3 é a metade da área, ó, o que é 2 vezes 4. Então, o entreferro 1 e o entreferro 3, eles têm 2 vezes 4, 8 centímetros quadrados, né? Ou eu posso também fazer assim, né? O S2, 16 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. E o S1, que é igual ao S3, igual a 8 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. Eu poderia também dizer que o S1 é igual a S2 é igual a S, por exemplo, né? Se eu quisesse, poderia dizer isso. S1 igual a S2 igual a um S, por exemplo. S1 igual a S3, desculpe. E o S2, que é o dobro, eu poderia dizer que é 2S. Porque aqui é 16 e aqui é 8. Certo? Mas, fazendo com números aqui, não tem problema também. Né? A gente só tem que agora escrever os fluxos. Quanto é que é o fluxo 2? B2, S2. Quanto é que é o fluxo 1? B1, S1 mais B3, S3. Quanto é que é o B2? Mi0, H2. Né? Quanto é que é o S2? É o dobro do S1, que é igual ao S3, estão vendo? Ó? O S2 é 2S, né? Posso colocar aqui o S2, 2S. Ou colocar 16 vezes 10 a menos 4, dá na mesma. Quanto é que é o B1? Mi0, H1, S1. O S1 vale 8. S mais B3, Mi0, H3, S3. Quanto é que é S3 igual ao S1, né? 2 vezes 4, que é 8. Que eu estou chamando de S. Então, aqui é 8 e aqui é 16, né? 2 vezes 18, que dá 16, tá vendo? Bom, note que eu posso colocar em evidência aqui, Mi0S, né? Então, eu posso cortar aqui, ó. Vamos usar outra caneta aqui, novamente, para ficar melhor. Eu posso cortar aqui, ó, Mi0. Corta dos dois lados aqui. Corta S. Né? E eu finalmente cheguei em H2 igual a H1 mais H3, equação 3. Estão vendo, pessoal? Então agora eu tenho três equações, né? Tenho três equações. Ó. Lei de Ampère 1, lei de Ampère 2 e lei de Ampère 3. Lei de Ampère não, conservação de fluxo aí, né? Certo? E daí com as três equações basta eu substituir uma na outra e eu facilmente descubro o valor dos H's, tá? Aqui, ó, uma sugestão poderia, por exemplo, pegar a equação 1 diminuir da equação 2. Vai dar NI menos NI dá 0. H2LE menos H2LE dá 0. Então fica H1LE mais H3LE igual a 0. Se eu diminuir uma da outra. H1LE menos H3LE igual a 0. Como LE é igual dos dois lados, é o mesmo entreferro, H1 igual a H3. Certo? O H1 é igual a H3. Aqui eu tenho que o H2 é igual a 2H1, que é igual a 2H3. Né? Aí eu posso substituir o valor de H2, por exemplo, aqui, e achar o valor de H1.
Bom, a solução está lá daí no arquivo PDF já com a solução, né, pessoal? Eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Ó, eu fiz exatamente isso. Diminui uma da outra, né? Aí substituí na equação 3. Estão vendo aqui, ó? Eu chego à conclusão que o H1 é igual a H2, que é igual a H3. Aí eu levo na equação 1, o H1 é igual a H2, então eu tenho aqui H1 LE mais H2 LE. Deixa eu ver se eu fiz a mesma coisa lá. Se a equação 1 é a mesma que eu fiz com vocês, né? H1LE mais H2LE, tá certo. É a mesma equação. Então agora eu só pego o H1 é igual. Então o macete foi diminuir uma da outra aqui, ó. Já encontrei que o H1 é igual a H3. Né? Substituir na terceira. Né? Não tem outro jeito de fazer também, né? Como H1 igual a H2 igual a H3 é todo igual aqui, ó. Né? Eu substituo H2 por H1 lá na primeira, ó, e chego a H1 Ni sobre 2Le. Ele deu que são 1000 espiras, né? São 1000 espiras, o entreferro é 5 milímetros, o H deu 100 kA por metro, o H1, que é igual ao H2, que é igual ao H3. E agora, quanto é que vale o B1, B2 e B3? O B1, Mi0, que é ar, né? H1. 4π vezes 10 a menos 7 H1, que é 100 kA, que na verdade dá 10 na 5, né? E aí deu 4π vezes 10 a menos 2, que dá 0,125 Tesla, aproximadamente 0,13 Tesla. Isso aqui vai ser igual ao B2 e igual ao B3 também, porque o H1 é igual a H2 igual a H3, estão todos no entreferro, né, pessoal? Para calcular o fluxo da bobina, ora, o fluxo da bobina, note, o fluxo da bobina é o mesmo fluxo, se a gente fizer um volume aqui, ó, o mesmo fluxo que passa na bobina passa no entreferro 2. Né? Então o fluxo da bobina é igual ao fluxo 2, que é B2S2, ou o fluxo 1 mais o fluxo 3, a soma dos dois fluxos, né? Então, fluxo da bobina igual ao fluxo 2, igual a Mi0, ó, 2S, eu chamei aqui de S também, como a gente fez lá, ó, então no meio tem 2S, que dá 16, né? Esse 2 vezes S, o S é 8, 2 vezes 8, 16 vezes 10 é menos 4, ó. Né? O Mi0 está aqui e o H2 é 10 na 5. Faltou o H2 aqui. 4π vezes 10 a menos 7. 100. Aqui faltou a gente colocar Vamos fazer esse cálculo aqui que talvez tenha um errinho aqui, pessoal. Porque aqui, ó, Mi0 Mi0 vezes H2 vezes S, né? O H2 é 100K. Faltou o 10 na 3 aqui, né? Tô vendo aqui, coloquei 10 na 5, ó. Tá? Vamos dar uma olhadinha nesse cálculo aqui. Rapidamente, vou fazer aqui na calculadora. Pode ser que tenha um errinho aí nessa... Mas eu acho que o resultado tenho certeza que está certo. Acho que foi só na hora de escrever ali, tá? 4 vezes π vezes 10 na menos 7 em 0 vezes 16 vezes 10 na menos 4, que é a área, vezes 10 na 5, que é o H, né? Que é 100 vezes 10 na menos 3, né? Quatro π vezes 10 a menos 7, vezes 16 vezes 10 a menos 4, vezes 10 na 5. Dá 200 microweber, tá certo. O valor tá certo aqui, tá, pessoal? O valor é exatamente esse aqui, tá? 200 microweber. Aqui eu coloquei, né, 0,25. Ah, bom, eu peguei o B,
que é Mi0 vezes H, aqui só faltou, pessoal, aqui na verdade era 100, faltou 1 vezes 10 na 3 aqui, né? Aqui faltou 1 vezes 10 na 3, ó. É isso que eu estou falando, no H, né? Mas a gente já tinha feito esse cálculo. B vezes H aqui, ó, Mi0H, Mi0H está aqui, ó, dá 0,125. Eu multipliquei 0,125, que é isso aqui, ó, né, por 16. Então aqui está certo, né? Só aqui que faltou 10 na 3 ali, do quilo, tá? Lá em cima, tá? Mas aqui está certo, tá certinho então. Beleza? Depois note que eu calculo a força, pessoal. A força na parte móvel. Olha só. Aqui a gente tem, na verdade, um H2 entrando. Nessa superfície aqui, que é a superfície S2, né? Um H2 entrando. Aqui tem um H3 saindo. E aqui tem um H1 saindo. Aqui é a superfície S1, que é igual que é S, e aqui é a superfície S3. Vocês têm que assistir a aula 17 lá sobre tensor de Maxwell, né? Se o campo entra ou sai, a força é sempre saindo. Note, as três forças aqui são saindo. Ó. Quanto é que é o F1? 1 meio de Mi0 S1 H1 ao quadrado. S1 é S, está aqui. Mais, as três forças estão para baixo. Ó. Tá vendo? F1 está para baixo, ó. F2 para baixo e F3 para baixo. Então a gente tem que somar as três. O F2, 1 meio de Mi0 S, mas quanto é que é o S aqui? É o S2, é 2S. Considerando que as laterais são S, né? Vezes H1 ao quadrado. Note que o H1 é igual a H2 igual a H3. Então aqui H2 é igual a H1. Essa daqui, 1 meio de Mi0 S H1 ao quadrado. Né? Note que os três campos são iguais, então ficou onde H1 é H1 mesmo. Depois aqui ficou H1 também, aqui também. Nas das laterais, a área S1 e S3 é S. E na do meio é 2S. A força é proporcional à área e proporcional ao quadrado do campo, certo? Então aqui, ó, se eu cortar aqui esse 2 com esse 2 aqui, ó, né, vai dar 1S, aqui tem meio S, mais meio S dá outro S, então vai dar 2S, tá vendo? Ó? 2 Mi0 S H1 ao quadrado, ele substituiu aqui, 2, 4π vezes 10 a menos 7, o S, lembre que o S é uma área de 8, né? 8 vezes 10 a menos 4, aqui no meio é 16. Então S é uma só, é 8. Né? Vezes o campo H, que é 10 na 5 ao quadrado. Deu 20 newtons. Estão vendo, pessoal? Então o nosso cálculo, a indução deu 0,25. Aqui ele não perguntou a indutância, né, pessoal? Mas se fosse calcular a indutância da bobina, muito fácil, né? N vezes o fluxo da bobina dividido pela corrente, né? Que é 2 amperes, né? Na verdade, aqui o N é 500, né? Espiras, e a corrente é 2 amperes, certo? Então, o que tem que tomar cuidado é para na hora de montar as equações, né? Que aqui eu montei elas mais rapidamente, ó. Então eu resolvi fazer a videoaula para vocês entenderem certinho como montar as equações. Note que o campo deu 0,25, certo? Bom, o que eu fiz, pessoal? Eu preparei aqui no CAD, no FEM, naquele software, esse problema para vocês verem certinho as linhas de fluxo, tá? E eu vou mostrar para vocês agora. Aqui, ó. Note que deu 0,125 a indução, né? Se eu vier aqui bem no meio, 0,125 dá quase 0,13. Aqui deu 0,14, estão vendo? Ó? Em Y, em X é muito baixinha, e na menos 7, deu 0,13, 9. E o nosso deu 0,125. Aqui vai dar um pouco menos, né? Aqui deu 0,10, ó. O nosso deu 0,125. Bom, por quê, né, pessoal? Esse entreferro é meio grande, estão vendo que tem um espraiamento, né? Então aqui eu fiz uma malha de elementos finitos bem densa, tá? Até posso mostrar para vocês aqui, olha só. Todos esses triângulos aí, coloquei a corrente aqui certinho, a bobina com 500 espiras, né? Usei um ferro linear, tá?
Deixa eu dar uma olhadinha qual foi a permeabilidade que eu usei aqui. O ferro, usei 1000. Tá. E ali a gente está considerando o H infinito, né? Note como o H não deu muito alto, está na região linear, não deu muita diferença o cálculo, tá vendo, pessoal? Nós conseguimos um resultado bem bom. Se a corrente fosse maior e a indução tivesse aí em torno de 2 teslas, daí o resultado ia ser ia ser ruim, tá? Com certeza ia ter mais espraiamento aí, né? Mas a gente conseguiu um resultado bem bom. Aqui dá para ver certinho as linhas de fluxo passando, né, pessoal? Como esse entreferro aqui é grande, tem algumas linhas de fluxo que acabam voltando aqui, ó, ao redor da bobina. Lembre que aqui na bobina que tem a corrente, né? Que faz todo o fluxo, né? Quanto é que é a indução no ferro? A indução no ferro vai ser um pouquinho maior, claro, né? Vamos ver aqui. Aqui deu 0,17, estão vendo aqui, ó? Bem nesse ponto aqui, né? Bem aqui no centro. Deu 0,2, ó. Porque as linhas de fluxo estão mais apertadas aqui. Mas para nós, a indução aqui é 0,12. Aqui é 0,12, porque a gente considera o fluxo no ferro igual ao fluxo no entreferro aqui, né? Aqui a metade do fluxo vai para um lado, a metade para o outro. Com a metade da seção. Por isso que a indução aqui não muda muito. Ó. Aqui deu 0,17, 0,17, né? Aqui já deve dar um pouco mais baixo, 0,16, né? Mas nos entreferros deu bem parecido com o que a gente calculou. Aqui deu 0,13, 0,14, o nosso deu 0,13, 0,12,5, né? E aqui, por causa do espraiamento que houve, algumas linhas de fluxo já vieram para baixo aqui. Aqui no cálculo mais preciso de elementos finitos deu 0,10 a indução, tá? Agora o que eu vou mostrar para vocês é o cálculo da força. Eu vou usar o tensor de Maxwell aqui, que chama de Weighted Stress Tensor, tá? Que é uma técnica semelhante ao tensor de Maxwell, e para calcular a força na parte móvel. Eu vou pedir para ele aqui, ó, torque via Weighted Stress Tensor. Não, peraí, eu peguei o torque, não é o torque, tem que pedir a força. Força. Agora sim. Deu menos 21 newton para baixo. Então essa peça aqui, ela está sendo atraída com menos 21 newtons aqui para baixo, certo? O nosso cálculo deu 20, estão vendo? Um valor bem aproximado, né? Tá, pessoal? Obrigado.